No Saber Direito desta semana, o professor Sandro Lucena Rosa apresenta um curso sobre jurisprudência previdenciária no STF. Durante as aulas serão abordados os temas de previdência que tiveram destaque nos debates e a consequente fixação de entendimentos na Corte pelos ministros. Assista a aula 3. Fala, meu segurado, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre a jurisprudência previdenciária do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquilo que o STF já bateu o martelo em matéria previdenciária. Nessa terceira aula, a gente vai ver o tema 1125 e o tema 606. O tema 1125, que diz respeito à consideração como carência do período que o segurado recebeu um benefício por incapacidade, se intercalado com alguma atividade laborativa ou contribuição. Já o tema 606, a possibilidade do empregado público permanecer no seu vínculo se ele se aposentar espontaneamente. Então vamos começar pelo primeiro tema, o tema 1125. Para a gente contextualizar, eu trouxe alguns dados aqui, pessoal, do Boletim Estatístico da Previdência Social de janeiro de 2024. O auxílio-doença, capacidade temporária, que é o termo que é utilizado agora depois da reforma da Previdência, o auxílio-doença comum, ele teve 229 mil benefícios, 692 concedidos. Então, é uma quantia muito expressiva para a referência de janeiro de 2024. Essa incapacidade temporária, ela pode durar indefinidamente. Por quê? Uma vez você está afastado, desde que você busque a prorrogação do seu benefício, nada impede que você o receba anos a fio. É enquanto for necessário, até que você recupere a capacidade de trabalho. Então, por exemplo, imagine o segurado Matheus. Ele é um segurado empregado, trabalhava como motoboy e sofreu um acidente, ficando incapacitado por 3 anos. Aí ele vai receber auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício que substitui o salário, suspende o seu contrato de trabalho, a empresa tem que manter ele ativo, e quando ele retornar ainda vai ter 12 meses de estabilidade provisória. Beleza. Para a situação do Matheus, o decreto 3.048 de 99, ele tem uma solução. Para a solução do Matheus, o decreto 3.048 tem uma resposta. No caso dele, ele reconhece esse período de que ele ficou afastado por incapacidade, esses 3 anos, considerados ele ali como tempo de contribuição, se intercalados. Então, veja só, para o benefício acidentário, até que a gente tem uma resposta, considerado se ele foi intercalado ou não. Vale dizer, nas duas situações, se ele trabalhou, contribuiu, ou ele não trabalhou, contribuiu, se decorre de acidente de trabalho, ele tem uma diferença no fato de se considerar como tempo de contribuição ou não. Então, a lei, o regime jurídico, ele não considera se o benefício ele é uma incapacidade que não decorre de acidente de trabalho, ou seja, um auxílio-doença comum, e nem reconhece para fins de carência, que é um outro requisito diferente do tempo de contribuição. Então, veja só, para uma situação de acidente de trabalho, a lei dá uma resposta ainda que parcial. Eu vou considerar isso aqui tempo de contribuição, porque você ficou afastado por uma situação ali emergencial, de inopino, né, que surpreende o planejamento de qualquer um. Ninguém sai de casa, né, pessoal, buscando, né, pretendendo, então imaginando sofrer um acidente de trabalho. Né? Infelizmente é uma situação corriqueira, mas que ela é inesperada. Então, para essa situação, a gente tem uma resposta da norma jurídica que é conhecer como tempo de contribuição benefício acidentário. Agora, quando não é acidentário, é aí que mora o problema. Veja, igual a gente acabou de ver ali os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social, são quase 230 mil pessoas só tendo por referência janeiro de 2024. E aí imagina que, por exemplo, um desses auxílios decorre de uma doença grave. A pessoa descobriu que tem câncer, por exemplo. Nessa situação, esses 3 anos, eles seriam um prejuízo para essa pessoa que ficou afastada por uma situação também complicada e que, da mesma forma, ensejou os efeitos de um auxílio por incapacidade temporária. Qual que é o problema disso? É que isso pode se dar por um período muito grande de tempo.
Pode ser que a pessoa tenha um tratamento muito longo, de 6 anos, 7 anos. E aí esse período ia se perder porque não houve um acidente de trabalho, não houve um acidente ali, uma natureza acidentária do auxílio que ensejou a suspensão desse contrato. Então, veja só, é uma situação muito delicada para pessoas como essa do exemplo, que, por exemplo, tiveram um câncer e aí tiveram que se afastar por um tempo longo do seu trabalho, da sua atividade habitual, da sua subsistência. Então, veja só, ele pode ficar, então, essa grande questão, um grande questionamento, prejudicado por conta do afastamento não ter sido de um acidente de trabalho, seja uma doença grave, por exemplo, é isso que foi levado ao judiciário e é isso que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir. Então, pessoal, antes de a gente comentar a decisão, primeiro é importante a gente esclarecer alguns conceitos para não fazer confusão. Carência e tempo de contribuição são requisitos que não se confundem. Carência é uma coisa, tempo de contribuição é outra. A carência, que está prevista no artigo 24 da Lei 813, ela fala expressamente assim: é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. O que é isso? Nada mais é do que o mesmo raciocínio que a gente tem em plano de saúde. Se tiver um plano de saúde, quando você adere a esse plano, você não chega já pegando os benefícios. Então, de pouco em pouco, você tem que pagar em dias, regularmente, sem interrupção, sem suspensão, um período mínimo para que você comece a destravar algumas coberturas. Um exame mais caro, uma cirurgia, até que chega um momento que até eles cobrem até situações pré-existentes. Mas a regra do plano de saúde é que você tenha que contribuir um mínimo antes de ter acesso ao benefício, para evitar que a pessoa já entre ali em vias de ficar doente ou já doente, já na intenção de ter um benefício sem ter antes contribuído para o sistema. E lembra, pessoal, a gente não tem aqui o critério, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial que veio com a Emenda Constitucional 2098, pois então esse aqui é um reflexo dele. Cobrar a carência nessa situação nada mais é do que dar previsibilidade de caixa para a Previdência Social. Então, ela sabe que só daqui 180 meses, por exemplo, ela poderia aposentar uma pessoa por idade, que a pessoa tem que pagar isso em dias. E qual que é a diferença para o tempo de contribuição, Qual que é a diferença para esse outro requisito que a gente está aqui controvertendo? A principal diferença, pessoal, é que o tempo de contribuição ele é um período para o qual teve uma contribuição obrigatória facultativa por RGPS. Em outros termos, é quando você pagou o INSS. A carência vai contar em meses e o tempo de contribuição em dias, anos e meses. Então, veja só, o tempo de contribuição, ele basicamente é o que a lei falar que é. Tem lá no decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, um item, um artigo que vai dizer por A mais B, no artigo 19C, quais são os tempos que são considerados como tempo de contribuição. Então, nessas situações, você vai considerar, às vezes, até tempo ficto, que era permitido antes da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, mesmo sem contribuição efetiva, você fictamente consideraria alguns tempos de contribuição. Por exemplo, quando você convertia a aposentadoria especial para aposentadoria comum, aquele fator de conversão, por exemplo, 1.4, no caso do homem de 25 anos, que é o mais comum, a gente teria ali uma situação jurídica de tempo ficto, e que até a Emenda Constitucional 103 de 2019 era permitida. Então, o tempo de contribuição não se confunde com a carência. E qual que é a grande questão? A lei, ela faz uma exclusão expressa sobre a questão desse tempo intercalado. Ou seja, a pessoa ficou afastada recebendo um benefício por incapacidade. Esse período, se ele tiver intercalado, ou seja, tiver uma contribuição antes e uma contribuição depois, qual que vai ser o efeito de consideração? Veja só, o artigo 19C, com a redação dada pelo decreto 10.410 de 2020, que atualizou o decreto com base nas normas da reforma da Previdência, ele diz o seguinte: independente do tipo de incapacidade, se ela é comum, se ela é acidentária, eu posso até reconhecer como tempo de contribuição se estiver intercalado, mas jamais eu vou reconhecer como carência. Ou seja, esse período que recebeu o benefício
ele é um período em que eu posso, pela lei, ainda que assim não se diga isso expressamente, considerá-lo como se o segurado tivesse pago o INSS e para fins de aposentadoria isso vai ter uma consideração. Agora, para carência, como se esse pagamento fosse em dia, ainda que eu tenha recebido em dia o benefício, mas considerar pagamento em dia, de jeito nenhum, nem acidentário, nem comum, eu vou considerar. E aí, qual que é a situação do caso concreto que foi parar no Poder Judiciário? A segurada tinha pleiteado uma aposentadoria por idade em 27/4/2018, benefício esse que requer aí 180 contribuições pagas em dia, ou seja, uma carência equivalente ao que teria 15 anos de tempo de contribuição. E aí o que acontece? Por um período muito longo ela recebeu auxílio-doença comum. Então primeiro ela recebeu de 28/4/2003 a 30/6/2003 e depois ela recebeu de 21/11/2003 a 2 de março de 2018. Ou seja, só nessa segunda situação ela basicamente tinha 180 contribuições. Então ela ficou afastada quase 15 anos aí. É um período muito grande, muito considerável para fins de aposentadoria, de acesso aos benefícios. E veja só, pessoal, essa discussão sobre intercalar um período de incapacidade, considerá-lo para fins de acesso à aposentadoria, não era novidade. Já haviam discussões prévias, inclusive no Supremo. Se a gente vê, por exemplo, a gente tinha, inclusive isso consta da inicial do processo, é interessante, uma ACP que tinha sido ajuizada em 2009, que culminou na redação do artigo 153 da Instrução Normativa 77 de 2015, que era vigente à época, que ficava garantido esse conto para fim de carência, se intercalado com períodos de contribuição ou atividade, ou seja, se a pessoa pagou, ainda que como facultativo, ou se ela voltou a trabalhar. E o Supremo Tribunal Federal, no tema 88, já tinha batido o martelo que, em razão do caráter contributivo do RGPS, as aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com atividade de intervalos de atividade, elas vão considerar esse período aí como salário de contribuição. Esse artigo 29, parágrafo 5º, ele diz o seguinte: se no período base de cálculo o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período, o salário de benefício servir de base para cálculo da renda mensal. Em síntese, o que o tema 88 fala é o seguinte: eu considero como salário de contribuição, ou seja, como se a pessoa tivesse pago aquele valor para a Previdência, para fins de apurar a renda mensal inicial no momento em que se trata de uma questão de uma transformação aí, né, de um benefício pelo outro, do auxílio-doença pelo auxílio pela aposentadoria por invalidez. Olha só, então a lei já tinha uma possibilidade de considerar esse período. E o Supremo Tribunal Federal, no tema 88, já tinha definido que era possível considerar esse tempo de contribuição. Então, olha, não era uma novidade 100%. E digo mais, tinha também a súmula 75 da TNU, que tinha decidido a mesma controvérsia. Mas veja só, a súmula 75 da TNU tinha uma situação ainda mais favorável para o segurado, que dizia o seguinte: vai contar como carência, não só como tempo de contribuição, e mais, seja isso intercalado como atividade ou não. Então, se a pessoa voltou a trabalhar e aí contribuiu na qualidade de segurado obrigatória, artigo 11 da 813, nessa situação, eu vou considerar o período que ela ficou afastada. Agora, se a pessoa não voltou a trabalhar, mas pagou por conta própria, né, o INSS como segurado facultativo, o que é possibilitado pela lei, mesmo assim eu vou considerar, porque teve intercalamento, né, intercalou esse período de capacidade com uma contribuição. O sistema ele é contributivo. Então, nessa situação, até a súmula 75 da TNU já encartava esse entendimento de atividade ou tempo ou contribuição para poder considerar esse período intercalado. Então, não era novidade para o Poder Judiciário quando essa demanda chegou no tema 125 do Supremo Tribunal Federal. Em síntese, pessoal, o que o Supremo foi chamado a decidir? Se é possível contar como carência esse período em que o segurado ficou afastado recebendo um benefício por incapacidade, seja ele acidentário ou não,
desde que ele seja intercalado com contribuição ou com atividade. Então, o que aconteceu? No caso concreto, a sentença foi improcedente, e aqui interessante, o fundamento foi que não houve um efetivo retorno à atividade laboral, porque a segurada voltou, fez uma contribuição, intercalou, e aí, por conta disso, ele falou, não retornou mesmo à atividade laboral, ela só pagou uma contribuiçãozinha só para voltar e fazer contar esse período. Então, nem efetivo retorno houve. Então, veja só, o juiz aqui, até nesse caso concreto, é curioso. Isso acontece muitas vezes, o juiz ele cria um requisito que não está na lei. Isso pode acontecer. E aí, essa interpretação, parece que existem uns recursos para a gente devolver essa matéria para outro juiz, para ver a possibilidade de revisitar isso. Então, em nenhum momento a lei, ou até os entendimentos que já tinham sido consolidados, falavam em efetivo retorno. Falava de intercalar. Se é com 1, 2, 3, 4 contribuições, isso nunca foi uma questão. E aí, na turma recursal, isso foi objeto de recurso nominado, essa sentença de improcedência, na turma recursal aplicou-se o entendimento da súmula 75 da TNU, que a gente acabou de ver. Pouco importante se teve atividade laborativa. Se tiver contribuição, inclusive facultativa, poderia reconhecer esse período. O INSS fez aí um recurso ordinário, interpôs um recurso ordinário devolvendo para o Supremo essa situação, essa controvérsia, invocando ali um distinguish do tema 88 do STF, basicamente dizendo o seguinte: a gente não pode fazer confusão entre carência e tempo de contribuição. Uma coisa é o artigo 29 que tinha sido visto, e já declarado no tema 88, dizer que aquele período afastado pode ser considerado como um salário de contribuição, ou seja, ele teria um efeito no cálculo, mas não poderia se confundir com a carência, que é um requisito de acesso a benefícios, ou seja, é uma coisa completamente diferente. Então, ele pediu essa distinção do caso concreto. É dizer, eu sei que o Supremo já tinha sinalizado que vale para alguma coisa, mas nessa situação específica tem uma outra natureza jurídica, que é o de carência, e as duas coisas não podem se confundir. Por essa razão, esse é o principal argumento que ele devolveu para o Supremo Tribunal Federal. O STF cadastrou esse processo no recurso ordinário 1.298.862 do Rio Grande do Sul, reconhece a repercussão geral em 19 de 1 de 2021 e a relatoria coube ao ministro Luiz Fux, que desproveu o recurso do INSS por maioria, ficando vencido o ministro Nunes Marques. O que é a questão aqui? Basicamente, afirmou-se a jurisprudência que a gente já conhecia do tema 88. Então, olha só, diversos precedentes já incluíam essa consideração não só como tempo de contribuição, mas como carência. Então, o que foi destacado é que, para além do que foi encartado no tema 88, reafirmou-se ao longo do tempo essa extensão de entendimento para fins de carência, de forma que o acórdão, assim, ele é bem tranquilo de estar ancorado em precedentes anteriores do Supremo. E aí o que prevaleceu foi o seguinte entendimento: para fins de fixação de tese, para a gente bater o martelo, já vamos aproveitar esse julgamento para fixar uma tese que abrange essa questão da carência. E como é que ficou, então, a tese fixada? É constitucional para fins de carência, é constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com a atividade laborativa. Então, olha só, pessoal, qual que é o destaque que eu faço aqui? O Supremo, ao decidir o tema 1125, com a fixação dessa tese, ele basicamente comunica 3 coisas. A primeira, que conta como carência. Então, apesar de a lei falar que vai considerar como salário de contribuição, a pessoa, se ela ficar afastada, ou seja, uma situação, uma contingência que ela não controla, ela vai ter a consideração desse período como carência também, não só como tempo de contribuição. Segunda situação que é interessante. Aqui foi afastada essa ideia de ter um efetivo retorno, que foi o que a sentença falou. A sentença disse o seguinte: olha, ela só pagou uma contribuição. Então, para mim, ela não retornou efetivamente. Ela tinha que ter trabalhado um tempinho. Mas que tempinho é esse? Nem a lei fala. Então, isso foi afastado também nesse precedente. Uma contribuição é válida. De acordo com o tema 1125, se tiver intercalado, tem direito a contar como carência. Então, não tem um número mínimo de contribuições. E, por fim,
tem mais uma situação aqui que abre um certo flanco, que é quando a gente pega a parte final da tese fixada, a gente cria duas situações que merecem atenção. A primeira situação é a referente ao segurado facultativo. Ora, o que o Supremo definiu no tema 1125 é que tem que estar intercalado com atividade laborativa. E facultativo trabalha? A gente considera trabalho a ocupação do facultativo? Não. Facultativo é aquele que paga a Previdência Social porque ele quer. Porque ele acha que o sistema é bom, ele quer participar, ele quer ter alguma cobertura. Então, ele paga de maneira facultativa, ele não é obrigado. Agora, em sentido contrário, a atividade laborativa filia obrigatoriamente o segurado à Previdência Social. Então, o que o Supremo definiu no tema 1125 foi o seguinte: olha, eu vou intercalar ele aqui com atividade laborativa para eu poder considerar esse período aí como carência. Então, pessoal, essa foi a tese fixada. Os efeitos da decisão é uma decisão com repercussão geral reconhecida, não houve modulação dos efeitos e transitou em julgado em 20/9/2023. Ou seja, o martelo está batido nessa questão e o segurado pode considerar, para fins de carência, o período em que ele eventualmente tenha ficado afastado, seja por um benefício acidentário ou não, inclusive aí para fins de acesso a benefício, carência, salário de contribuição, enfim, esse período intercalado com atividade laborativa conta na visão do Supremo Tribunal Federal, beleza? Agora vamos para o tema 606, que é a rescisão do contrato de trabalho de empregados públicos na situação em que eles têm uma aposentadoria espontânea, ou seja, que eles decidem se aposentar. Primeira coisa, pessoal, é a gente lembrar quem são os empregados públicos. Empregados públicos são aqueles trabalhadores que estão vinculados por um regime seletista à administração pública, seja ela direta, seja ela indireta. Então, abarca, por exemplo, um exemplo mais claro que vem à nossa mente aqui, os empregados do Correios. Empregados do Correios são empregados públicos, mesmo prestando concurso, eles têm lá um vínculo seletista. E, por um outro lado, também pode abarcar situações da administração direta, ainda que menos comum, a gente pode ver sim seletistas na administração direta, empregados públicos na administração direta. Professor, me cita um exemplo. No início da minha carreira, eu tive uma oportunidade de advogar num caso referente aos anistiados da extinta Caixego, que era uma caixa econômica, que ela era estadual e foi liquidada e teve uma situação de anistia. Quando essa anistia aconteceu em 2012, eles retornaram como empregados públicos. Eles foram demitidos antes de 88 e quando retornaram como empregados públicos. E eles eram enquadrados na administração direta. Então, por exemplo, nessa situação, eles eram seletistas que tinham a carteira de trabalho assinado pela Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás. À época não era Segplan, depois virou SEAD, que fazia aí, então, esse contrato direto com a pessoa. Então, é possível que o empregado público esteja na administração direta ou na administração indireta. Agora, no tocante aos empregados públicos, eles são segurados obrigatórios do INSS pelo artigo 11 e pelo artigo 40, parágrafo 3º da CF, eles não podem ser vinculados ao regime próprio de previdência, ou seja, eles estão necessariamente vinculados ao IGPS por conta dessas duas normas. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica numa situação cujo regime jurídico ele é complexo, porque a pessoa está vinculada ali ao CLT, né? Ele é um vínculo seletista, então um vínculo de trabalho típico. Ele é segurado obrigatório da Previdência Social por conta do artigo 11 e, às vezes, ele tem um regime jurídico híbrido. Eles pegam, em alguns momentos, direitos de outros servidores por força de lei, porque ele tem uma carreira jurídica, às vezes, que está organizada em lei. Então, nessa situação, a gente tem um regime jurídico complexo, em que a pessoa trabalha para o ente público, mas ela está ali, de certa forma, vinculada ao INSS como um trabalhador da iniciativa privada. E lembrando, para a gente também posicionar corretamente aqui e limpar o terreno. Quando a gente fala de empregados e servidores públicos, eles são espécies do gênero agentes públicos. Agente público é todo mundo que trabalha
em alguma função pública. Então, desde o presidente ao estagiário, ele está na condição de agente público. Agora, a forma que vai ser o regime jurídico deles varia. Se eles são empregados públicos, são seletistas e vinculam-se ao artigo 202 da Constituição Federal, que estabelece o RGPS. Agora, se eles são servidores públicos e são titulares de cargo efetivo e não de emprego público, eles se vinculam ao regime próprio de previdência social, que está estabelecido lá no artigo 40 da Constituição Federal. Então, são regimes diferentes. É verdade, um parêntese aqui, pessoal, é verdade que a reforma da Previdência, as reformas que vêm sendo feitas, mais vão aproximando esses dois regimes. Então, cada vez mais a gente vai vendo regras semelhantes, mas eles ainda guardam algumas diferenças entre si. A gente vai ver que essa questão da demissão, da continuidade no emprego, tem um aspecto primordial, fundamental nessa distinção entre as duas categorias, beleza? Então, pessoal, para os servidores públicos, ou seja, aqueles que estão vinculados ao artigo 40 da Constituição Federal, sempre a gente teve a questão de que se considerava ali a aposentadoria uma hipótese de vacância do cargo. Então, não tinha isso o servidor público aposentar e continuar trabalhando. Por isso que o raciocínio até se reflete em alguns institutos típicos dos servidores públicos. Por exemplo, a integralidade e paridade. Porque qual que era o raciocínio que se tinha à época, em 88? Ora, você é um servidor público, beleza. Então, eu vou te manter ativo por um tempo, certo? E depois eu vou te manter como inativo. Eu vou te pagar o mesmo salário, te dar os mesmos reajustes da categoria na ativa. Porém, o raciocínio é esse. Você contribui comigo por um tempo e depois eu contribuo contigo do mesmo jeito. Você sai da folha ativa e vai para a folha inativa. Agora, no RGPS, nunca foi assim, né? Então, por exemplo, um servidor público, ele tinha essa questão, esse raciocínio de sair da atividade para a inatividade e ver dos proventos, por conta dessa hipótese de vacância do cargo. Agora, no emprego público, o raciocínio não era bem assim. Porque o INSS, ele está vinculado majoritariamente a uma ideia de iniciativa privada. Então, nada impede pela lei que eu aposente e continue trabalhando. São atividades variadas, que eu possa trocar de profissão, que eu possa, enfim, começar a empreender. Tudo é possível. Serviço público, não. Então, olha só, pessoal. O que gerava a situação? Até 13 de 11 de 2019, tinha uma grande discussão sobre isso. Se a aposentadoria espontânea gerava ou não o rompimento do vínculo empregatício. E qual que era o raciocínio que se dava aqui nessa questão? Ora, se o servidor público não poderia permanecer trabalhando, o empregado público poderia? Então, veja só, pessoal. Por que tem esse questionamento? O servidor público, ele acessa ali para um concurso público e tem um regime estatutário, de certa forma mais robusto que o regime da iniciativa privada. Então, veja só, nessa situação, se os empregados públicos continuassem trabalhando mesmo depois de aposentado, em tese eles teriam uma ideia de maior privilégio, uma situação jurídica um pouco mais vantajosa que os servidores públicos. E, de fato, em algumas situações, principalmente antes da reforma da Previdência, você conseguiria acumular muitas situações. Um caso concreto que aconteceu comigo, também no início da carreira, fazendo um planejamento previdenciário, foi de uma anistiada dessas que eu contei para vocês, que já tinha uma pensão por morte e queria se aposentar. Então, antes da reforma, a gente conseguiu aposentá-la e ela permaneceu acumulando pensão, aposentadoria e cargo público. Até hoje ela acumula isso, por conta do ato jurídico perfeito, que a gente já viu essa garantia constitucional nas aulas passadas. Então, pessoal, veja só, o servidor público olha para isso e fala, cara, como é que ele acumula isso tudo e eu não, sendo que eu acesso aqui por concurso público, sou titular de um cargo efetivo, estável e tenho um estatuto que me ampara. Então, essa é a grande controvérsia. Então, a gente vai ver aqui que ela não é uma novidade. É uma controvérsia antiga e que tem uma perspectiva antes e depois da reforma da Previdência. Vamos ver? Pessoal, como que era antes da reforma da Previdência? Qual que era o problema? A discussão é essa. A aposentadoria espontânea do empregado público, ela vai permitir que o ente público o demita ou não. E o artigo 453, parágrafo 1º e 2º da CLT, previa o seguinte,
que o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem ou 30 se mulher, importa a extinção do vínculo empregatício. Ou seja, nessa situação de empregada, poderia, segundo essa norma aqui da CLT, mandar embora o funcionário porque ele se aposentou. E veja, chegou a ser editada a orientação jurisprudencial 177 da SBDI do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia que a aposentadoria espontânea tem como efeito exatamente extinguir o contrato de trabalho. Ela foi inserida, né? Ela foi aprovada em 8 de 11 de 2000 e foi cansada em 2006. Mas por quê? Porque o Supremo tinha julgado a ADI 1721 e fixado o entendimento em sentido contrário, qual seja, de que a concessão da aposentadoria ela não poderia gerar o rompimento do vínculo, porque senão você estaria prejudicando o empregado público por um direito que ele tem direito de exercer. Então, nessa situação, separando o vínculo jurídico previdenciário do vínculo jurídico trabalhista, os empregados públicos poderiam, inclusive com assento constitucional na interpretação do Supremo, continuar trabalhando, continuar exercendo seu cargo, o seu emprego público. Agora, isso mudou com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela trouxe o artigo, inseriu o parágrafo 14 no artigo 37 e passou a dispor o seguinte: a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, veja como é amplo, inclusive do EGPS, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Ou seja, estou lá ativo nesse vínculo, me aposentei, usei esse tempo, vou ser mandado embora, aplicando mais ou menos o raciocínio que já se aplicava aos servidores públicos. Mas veja só, o artigo 6º da Emenda Constitucional 53 faz uma restrição temporal, traz uma regra de transição, que é a seguinte: o disposto no parágrafo 14 do artigo 37 não se aplica a aposentadorias concedidas pelo EGPS até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, que se deu em 13 de 11 de 2019. E o que aconteceu no caso concreto? Por que provocaram o Poder Judiciário? Era um mandado de segurança coletivo da Associação de Aposentados dos Correios, numa situação em que, em 1997, quando ele foi impetrado, a Empresa Pública de Correios Telégrafos, a ECT, ela emitiu uma circular demitindo um tanto de gente que estava aposentado. E aí foi feita esse remédio heróico aí, foi impetrado, para fins de falar, olha, tem que integrar esse pessoal, eles têm direito a aposentar e continuar trabalhando. Só que isso em 97. Quando isso vai chegar no Supremo, lá na frente, já estamos falando de depois da Emenda Constitucional 103. Então, como que o Supremo vai responder isso? Existem esses dois regimes jurídicos, antes podia e agora não pode, antes nunca, não pôde também, na verdade nunca poderia. A gente, na verdade, entende aqui que o artigo 453, na verdade, ele dá uma tonalidade que deveria passar a ser seguida. Como que o Supremo responder essa questão? Bem, a sentença desse caso, ela foi procedente, declarou o direito à reintegração, razão pela qual o Correios e a União interpuseram a apelação cabível. Quando foi para o segundo grau, o acórdão do TRF1 manteve o entendimento que eles tinham que ser reintegrados, que esses funcionários que tinham sido demitidos dos Correios, eles teriam direito de voltar para os seus empregos públicos. E aí, ambos, né, União e Correios, recorreram para o Supremo, devolvendo basicamente duas questões. Primeiro, é competente qual ramo do Poder Judiciário para processar e julgar essa controvérsia? Porque são de empregados públicos. Em tese, poderia ser do trabalho. Segundo, é possível ou não o aposentado, aquela pessoa, o empregado público que se aposentou espontaneamente, continuar no emprego público recebendo aposentadoria, ou seja, acumular emprego e benefício previdenciário. Esse processo chegou no Supremo Tribunal Federal e foi cadastrado pelo recurso ordinário 655283-DF. Teve a repercussão geral reconhecida em 2 de 5 de 2013, mas o julgamento só começou no plenário virtual em 7 de 8 de 2020. Então, veja, quando começou o julgamento, já existe a emenda constitucional 103 de 2019. Então, pessoal, houve ali, então, negou-se o provimento ao recurso por maioria, ficaram vencidos
parcialmente o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Roberto Barroso. E o ministro Dias Toffoli, que teve o voto prevalecente, separou as coisas. O que ele fez no caso concreto, o que ele deu a entender no caso concreto. Que é o seguinte, uma coisa é você falar do regime anterior à reforma da Previdência. Uma coisa é você falar no regime posterior à reforma da Previdência. E por que isso? Porque viram no julgamento que passou a ter uma disposição constitucional sobre o assunto. Ou seja, passou-se a expressamente vedar a acumulação de aposentadoria em emprego público. Em outros termos, o Supremo percebeu que teve uma alteração constitucional significativa naquilo e traz isso como fundamento. E o que o ministro Dias Toffoli falou foi o seguinte: olha, de fato, só que a própria emenda constitucional no artigo 6º, ela traz uma regra de transição. Tá? Não aplica a questão da demissão para quem já teve uma aposentadoria concedida antes de 13/11/2019, que é a data de entrada em vigor da reforma da Previdência, da emenda constitucional 103 de 2019. Então, pessoal, teve essa prevalência de entendimento no tocante a existirem duas situações. Uma situação que diz respeito ao que era antes da reforma e o que era depois da reforma. Depois da reforma, aplica-se a demissão. Para as aposentadorias que estavam concedidas antes de 13/11/2019, por um outro lado, não se aplica essa penalidade de demissão. Então, destacadas essas diferenças temporais, foi fixada a seguinte tese no tema 606 de repercussão geral. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional, administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, nos termos do que dispõe seu artigo 6º. Então, veja só, duas basicamente foram as questões que o STF decidiu no tema 606. Primeiro, a competência da justiça comum. Então, não é da justiça trabalhista. Então, por mais que seja um empregado público, seletista, o ato da demissão dele é constitucional administrativo. Por qual razão? Reveste-se ali de um caráter público, de interesse público, o desligamento desse funcionário. Por essa razão, considera-se que a justiça comum é que vai processar e julgar de maneira competente esse tipo de litígio. Então, por exemplo, se o empregado público for demitido, ele vai ter que buscar a vara competente, ali considerando, por exemplo, nesse caso aí dos anistiados, que é uma situação estadual, vai buscar a vara das fazendas públicas competente para processar e julgar. Ele não vai para a vara do trabalho, beleza? Então, foi a primeira questão que o STF decidiu que é importante. A natureza da demissão não é trabalhista, ela é constitucional administrativa e vai para a justiça comum processar e julgar esse litígio. Agora, por um outro lado, também foi definido o quê? Que não pode se aposentar e continuar trabalhando. Então, empregado público que está me escutando, ou se você conhece algum empregado público, se você se aposentar hoje, você vai ser mandado embora. Se você já se aposentou até 13/11/2019, está resguardado pela lei e pelo entendimento do Supremo. Nessa situação de você já ter sido aposentado até 13/11/2019, não tem problema. Mas daqui para frente, sempre há um risco e deve-se calcular com muito mais atenção o momento de se aposentar. E daí eu destaco uma questão sobre a regra de transição que foi reconhecida pelo Supremo, ou seja, de ter considerado a concessão de aposentadoria antes da mudança da lei. Pessoal, a gente viu na aula passada sobre o tema 334, que diz respeito ao direito ao melhor benefício. A gente viu que era a situação jurídica mais favorável. E aí eu te pergunto, e se um segurado preencheu o requisito para se aposentar antes de 13/11/2019? Ou seja, ele poderia se aposentar no dia 12/11/2019. Ele poderia acumular
se ele recebesse uma aposentadoria só até essa data, então suponhamos que ele contribuiu por mais 3 anos, mas ele só vai usar tempo de contribuição, carência, salário de contribuição até 12/11/2019. Nessa situação ele poderia acumular? Eu entendo que sim. Eu entendo que com base no tema 334, ele é plenamente possível dar essa opção de ele ter uma situação jurídica mais favorável, qual seja, de continuar trabalhando mesmo aposentado. Por um outro lado, a gente tem que ter prudência nessa interpretação, porque eu jamais, se eu estivesse advogando e chegasse no meu escritório, uma pessoa dizendo que quer aposentar, eu jamais deixaria de comunicar esse risco a ela, porque o que o Supremo definiu e o que está escrito é aposentadoria concedida. Vocês conseguem perceber a nuance assim, da problemática dessa questão? Porque, por exemplo, quem requereu a aposentadoria antes e teve concedida depois, ela vai ficar prejudicada com a demora do INSS? Essa é uma questão que eu entendo discutível e que não está 100% assim fechada no entendimento do Supremo. A tônica do tema 606 é dizer o seguinte: olha, se você se aposentar e continuar trabalhando, vai poder ser mandado embora, sem nenhum problema, pacificando aquela discussão anterior, porque já tem literalmente uma disposição constitucional sobre isso. Nada impede, inclusive, pessoal, que se revisite esse tema à luz dessa outra controvérsia. Mas isso ainda não chegou, isso ainda não tem. Então, hoje, se o empregado público decidir se aposentar, ele tem que estar preparado para, eventualmente, lidar com essa situação de desligamento do emprego público, porque é isso que prevê a lei, é isso que entende o Supremo. Então, a tese fixada, a gente já leu a questão da competência, a questão da permanência no emprego. No tocante aos efeitos da decisão, foi julgado com repercussão geral. Não houve modulação dos efeitos da decisão, mas a gente viu que tem uma restrição temporal referente a essa regra de transição. Ou seja, aposentadorias que foram concedidas até 13/11/2019. Concedidas. Não é requeridas, não é com direito adquirido, não é concedidas. Ou seja, saiu aquela carta de concessão que garante a aposentadoria ao beneficiário. Então, teve essa restrição temporal, teve essa observação da regra de transição, mas não foi modulação dos efeitos da decisão. Trânsito em julgado em 28/10/2022, ou seja, batido o martelo, não cabe recurso, não cabe rediscussão. Beleza? Então, vamos revisar o que a gente viu nas duas aulas. A primeira, do tema 1125, é constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Lembrando desse nuance, atividade laborativa, não é contribuição. Não tem uma atividade laborativa mínima, mas tem que ter uma atividade laborativa e a contribuição não pode ser de facultativo pela redação do tema 1125. E lembrando, incapacidade temporária, seja ela de origem acidentária ou comum, o Supremo reconheceu as duas situações abarcadas dentro da possibilidade de contagem de carência. E o tema 606, que a gente viu agora no final, que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. Então, não é dirimida esse tipo de controvérsia na Justiça do Trabalho. E a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º. Então, não teve modulação dos efeitos, a gente acabou de ver, mas teve essa restrição temporal. Quem está 100% seguro nessa situação? Só quem conseguiu se aposentar e ter ali essa concessão dessa aposentadoria antes de 13/11/2019. Quem está ali para frente e utilizar um tempo de contribuição, aí sim vai gerar o rompimento do vínculo com toda certeza. E por fim, só um comentário também, que é da própria redação desse parágrafo 14 do artigo 37. Olha só, o que o Supremo interpretou e validou é a sua redação literal, mas a sua redação, ela traz uma hipótese que me parece também possível, que é, se o empregado público ele se aposentar sem utilizar o vínculo do emprego público, porque fala que a aposentadoria com a utilização do tempo de função, cargo ou emprego público, ela gerará o rompimento do vínculo que gerou aquele tempo de contribuição para a Previdência.
E aí eu te pergunto, e se eventualmente um segurado, ele prestou um concurso público já mais tarde, ele tem tempo de contribuição suficiente, porque ele trabalhou desde cedo, a abrir mão desse tempo de contribuição, que ele já é desse emprego público dele concursado, ele não poderia renunciá-lo e aposentar só com o anterior, permanecendo trabalhando? Me parece que sim. O que não pode é admitir uma dupla vantagem, qual seja a de que ele utilize o tempo desse cargo para aumentar sua aposentadoria ou para aumentar um requisito de acesso que ele precisaria preencher e permaneça no emprego público, coisa que já não é mais admitida nem para os servidores públicos. Então tem essa nuance também no tema 606, que vale a pena no caso concreto guardar uma devida atenção. Pessoal, então vamos para um quiz para a gente confirmar aqui o que a gente aprendeu, revisar aquilo que foi aprendido na terceira aula. Assinale a alternativa correta. O período em que o segurado receberá auxílio por incapacidade conta como carência se decorrer de acidente de trabalho. Alternativa B. O período em que o segurado receberá auxílio por incapacidade como carência se decorrer de doença grave. Alternativa C. O período em que o segurado receberá auxílio por incapacidade conta como carência se for intercalado como contribuição. E alternativa D. O período em que o segurado receberá auxílio por incapacidade conta como carência se intercalado com atividade laborativa. A alternativa correta é a alternativa D. E por qual razão? Pessoal, na alternativa A, diz o seguinte, que esse período que ele recebeu auxílio por incapacidade só conta se decorrer de acidente de trabalho. A gente já viu que isso foi afastado da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, se for origem acidentária ou origem comum, não importa, a gente vai ter a possibilidade de contar como carência, desde que intercalado com atividade laborativa. No item B, na alternativa B, a gente vê que a redação é muito semelhante, só que restringe ali a possibilidade de se considerar apenas nos casos de doença grave. Isso não tem lugar nenhum, estão ali para estar ali somente para confundir. Seja por doença grave, por doença comum, a forma que se der a incapacidade, se intercalada com atividade laborativa, vai considerar esse período como carência. A alternativa C está errado porque fala o seguinte, que esse período que o segurado ficou afastado vai contar, mas tem que ser intercalado com contribuição, o que também foi afastado no tema 1125. Por qual razão? O que o STF fixou na tese é que tem que ser intercalado com atividade laborativa. Não diz um tempo mínimo, mas diz que tem que ter trabalho, atividade laborativa. Então não vale somente contribuição. Joana, empregada pública da administração direta, requereu sua aposentadoria em 3/10/2019, que foi concedida em 10/11/2019, com DIB na mesma data da DER. Nesse caso, Joana, alternativa A, não poderá ser despedida, porque o requerimento foi anterior a 3/11/2019. Alternativa B, não poderá ser despedida, porque a concessão foi anterior a 3/11/2019. Alternativa C, poderá ser despedida, porque a aposentadoria espontânea gera o desligamento de empregados públicos. E a alternativa D, não poderá ser despedida, porque trabalha na administração direta. A alternativa correta é a alternativa B. E por qual razão? A alternativa A, pessoal, está incorreta pelo seguinte. Aqui se diz que não poderá ser despedida porque o requerimento foi anterior a 3/11/2019. À luz do que o Supremo Tribunal Federal decidiu, somente na situação de ter sido concedida até essa data. Se foi requerido e concedido depois, existe um risco de demissão. Na alternativa C, diz que ela vai poder ser despedida porque, em regra, gera-se aí o desligamento dos empregados públicos com a aposentadoria espontânea. Mas veja que o enunciado traz informações fundamentais, quais seja, de que ela requereu em 3/10/2019, foi concedida em 10/11/2019, ou seja, as duas datas estão antes de 13/11/2019, e a DIB na DER, ou seja, o benefício se iniciou na mesma data que ela fez o requerimento, ou seja, na data mais antiga. Então, na verdade, a gente considera como critério aqui 13/10/2019. Compreendem? Então, se ela teve ali
já reconheceu esse direito desde essa data e a concessão foi anterior a 3 de 11 de 2019, é a situação perfeita que o Supremo entende que está abarcada. Então, quando diz que ela vai poder ser desligada, pelo contexto da alternativa, a gente vê que está incorreta a alternativa C. E a alternativa D diz que não pode ser despedida por ser da administração direta. Situação, pessoal, nada tem que ver. A gente viu que pode ter empregado público tanto na administração direta, que são os entes públicos, Estado, União, municípios, como na administração indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Então, tanto na situação da administração direta como indireta, aplica-se o entendimento do artigo 37, parágrafo 14, na interpretação dada pelo Supremo no tema 606 que a gente acabou de ver. Ou seja, se aposentou, vai gerar demissão. Sob o rompimento do vínculo empregatício de empregado público em razão de aposentadoria espontânea, assinar é a alternativa correta. Alternativa A, a natureza do ato de demissão é trabalhista, razão pela qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar pedido de reintegração. Alternativa B, a natureza do ato de demissão é trabalhista, razão pela qual compete aos juizados especiais federais processar e julgar pedido de reintegração. Alternativa C, a natureza do ato de demissão é constitucional administrativa, razão pela qual compete à Justiça Comum processar e julgar pedido de reintegração. E a alternativa D, independentemente da natureza jurídica do ato de demissão, não cabe reintegração. A alternativa correta é a alternativa C. Então vamos ver por que a alternativa A está incorreta. Porque ela diz que, de início, a gente já vê aqui que a natureza do ato de demissão é trabalhista, que o Supremo afastou no tema 606. Então, o que se entendeu é que ela é constitucional administrativa. O item B fala a mesma coisa, que é a natureza do ato de demissão é trabalhista, o que está incorreto, e ainda vincula, se fosse natureza trabalhista, ao Juizado Especial Federal. De fato, a Justiça do Trabalho é um ramo da Justiça Federal especializada, mas ela não tem juizados, ela tem procedimentos, né, sumário, sumaríssimo e ordinário, mas ela não tem juizado. Então, confunde-se aqui também não só a questão da natureza da demissão, mas para onde que esse processo tramitaria, para onde que ele seria distribuído. E a alternativa D diz que, independentemente da natureza jurídica do ato de demissão, não cabe reintegração, ou seja, completamente errado. É claro que depende sim o vínculo, para onde que vai ser processada a competência definida nos termos para dirimir a controvérsia, e claro que dependendo da situação, vai caber sim reintegração, por exemplo, se a aposentadoria foi concedida antes de 13 de 11 de 2019, beleza? Pessoal, então é isso, a terceira aula a gente fica por aqui. Vimos temas muito importantes e na próxima aula a gente vai ver sobre o tema 709 e o tema 1095. O primeiro que é sobre a permanência no trabalho também, mas de quem se aposentou com aposentadoria especial. E o tema 1095 que é o da grande invalidez ou do auxílio acompanhante. Eu aguardo você e te encontro também nas nossas redes sociais, tanto da Rádio TV Justiça, quanto o meu Instagram pessoal, Lucena Rosa, e também no aplicativo TV Justiça Mais, que você pode acessar o conteúdo dessas aulas a qualquer momento. Te vejo por lá, grande abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.